Hoje nós vamos falar do princípio de inclusão e exclusão. O princípio de inclusão e exclusão é uma generalização do princípio aditivo, né? Na aula 1, nós vimos que se dois conjuntos são disjuntos, né, digamos A e B, dois conjuntos disjuntos, então o número de elementos da união é igual à soma dos elementos de A mais os elementos de B, tá? Então a pergunta que a gente faz agora é o que acontece quando A e B não são exatamente conjuntos disjuntos, tá? O que acontece no caso geral? Geral, qual a relação entre o número de elementos de A união B e o número de elementos de A, o número de elementos de B, tá? Então, aí vem a primeira versão do princípio de inclusão e exclusão. Antes de a gente explicá-lo com um enunciado aqui da proposição, deixa eu fazer uma figura, tá? Digamos que eu tenho dois conjuntos A e B, tá? A e B, e eu quero contar, não necessariamente disjuntos, ok? Eu quero contar o número de elementos da união, A união B. Bom, se eu colocar todos os elementos de A, tá? Eu vou ter, digamos assim, eu vou ter isso aqui, né? Eu conto uma vez para cada elemento que está aqui, em A menos B, uma vez para todos os elementos de A intersecção B. Note que isso aqui é A intersecção B. E isso aqui é A menos B, tá? Muito bem. Se eu colocar os elementos de B, né? Então A mais B acaba sendo os elementos de A, né? Contados uma vez, e os elementos de B contados uma vez. E aí eu preciso acrescentar essa parte aqui e essa parte aqui, tá? De modo que eu acabo contando duas vezes a intersecção B. Eu conto uma vez quando eu incluo os elementos de A e conto outra vez quando eu incluo os elementos de B, tá? Então, se eu quero contar a união B, né? E eu digo, olha, a união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, eu vou estar, digamos, contando demais. Eu vou estar contando duas vezes a intersecção B. Então, eu preciso tirar uma vez os elementos de A intersecção B. E aí eu tiro um desses pauzinhos aqui. E aí eu estou bem, tá? E aí sim, a união B vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção. Ok. E é exatamente isso que é o princípio da inclusão e exclusão para dois subconjuntos, dois conjuntos, tá? O número de elementos de A união B é exatamente o número de A mais o número de B. Então você incluiu A, incluiu B, tá? Mas você incluiu demais. Aí você precisa excluir a intersecção B, tá? Então, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a intersecção, tá? E a prova formal disso está aqui, tá? Eu primeiro escrevo A união B como uma união disjunta, tá? Note que isso aqui é união disjunta, tá? Porque se um elemento está em A, ele não pode estar no B menos A. Porque B menos A são os elementos de B que não estão em A, tá? E aí sim, pelo princípio aditivo, né? Princípio aditivo, a gente tem que o número de elementos da união, A união B, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos A. Novamente, pelo princípio aditivo, eu escrevo o B como os elementos que estão em A mais os elementos que não estão em A, mas que estão em B, né? E aí, pelo princípio aditivo, mais uma vez, o número de elementos de B passa a ser o número de elementos da intersecção mais o número de elementos de B menos A. Portanto, o número de elementos de B menos A, passando essa intersecção para o lado de cá, né? Da igualdade, vai ser o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção, tá? Isso aqui é exatamente o número de elementos de B menos A, que é o que a gente queria provar, ok? Então está provado o princípio de inclusão e exclusão para dois conjuntos, tá? Aí vem uma pergunta natural, e para três conjuntos, tá? O que é que ocorre quando eu tiver, sei lá,
3 conjuntos? Bom, eu posso, né, enunciar isso, mas antes de enunciar, vamos resolver um problema aqui envolvendo dois conjuntos para a gente se familiarizar, né? Esse tipo de problema aparece muito em primeiras fases de Olimpíadas, às vezes até em segundas fases, mas não diretamente assim. Então, eu quero contar o número de inteiros entre 1 e 1000 que são divisíveis por 3 ou por 7, tá? Então, divisíveis por 3 são exatamente os múltiplos de 3. 3, 6, 9, blá blá blá, até 999, né? Tem que ser menor que 1000, tá? Então, esse é o meu conjunto A, tá? E o meu conjunto B são os divisíveis por 7, tá? Que é 7, 14, blá 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 blá. Qual é o último número que é divisível por 7 que é menor que 1000? Eu não sei de cabeça, tenho que apelar para divisão aqui. 1000 dividido por 7 dá 1, né? 3, 30 dividido por 7, 4, 2, 20 dividido por 7 dá 2, deixa resto 6, ok? Então, certinho. Então, o maior número menor que 1000 divisível por 7 é 1000 menos 6, tá? 1000 menos 6 dá 994, tá? Muito bem. A pergunta é quantos elementos tem A, né? Ora, A tem 1000 elementos dividido por 3, tá? Mais o número de elementos de A é o maior inteiro menor do que 1000 dividido por 3, tá? Ou seja, exatamente 333, tá? Isso aqui representa o maior inteiro menor ou igual a 1000 dividido por 3, a x, tá? Do mesmo modo, o número de elementos de B é o maior inteiro menor ou igual a 1000 dividido por 7, que é 142. Tá? Aparece aqui, tá? O que eu estou buscando? O número de elementos que está na união, tá? O número de elementos que são divisíveis por 3 ou por 7. Note que essa união não é disjunta, então eu não posso dizer que é 333 mais 142, tá? Mas eu posso falar que a união, o número de elementos da união, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção, tá? E isso passa a ser 333 mais 142. E eu só preciso encontrar agora o número de elementos da intersecção, tá? Aí a pergunta é, o que é que significa estar na intersecção? Estar na intersecção significa ser divisível por 3 e por 7 ao mesmo tempo, tá? Então, um número que é divisível por 3 e por 7, ele tem que ser divisível por... Isso é a mesma coisa que ser divisível por 21, tá? Então, novamente, isso é o maior inteiro, menor ou igual que 1000 dividido por 21. Agora, 1000 dividido por 21 é 47. Então, isso é 333 mais 42 mais 142 menos 47, tá? Só uma observação. A gente conseguiu, né? Quando a gente está buscando os múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo, isso coincidiu com os múltiplos de 21, né? No caso geral de dois números quaisquer, os múltiplos de A e B, né? Ao mesmo tempo, múltiplos de A e B são as mesmas coisas, é a mesma coisa que os múltiplos do MMC de AB, tá? Então, nesse caso, o MMC de 3 e 7 é o produto, mas nem sempre o MMC de dois números é o produto, tá? Pensa, sei lá, 6 e 8, tá? Ser múltiplo de 6 e 8, na verdade,
né? Não é ser múltiplo de 6 vezes 8, que é 48. É ser múltiplo de 24, tá? Muito bem. Vamos agora voltar para o caso geral do princípio da inclusão e exclusão, tá? Quer dizer, estamos caminhando para o caso geral. O caso a gente já fez para 2 conjuntos, agora eu quero fazer para 3 conjuntos. Então, eu tenho 3 conjuntos, A, B, C. E eu vou usar aquele tipo de argumento, né? Que eu tinha usado anteriormente, para calcular o número de elementos da união. A união B, união C, né? Eu queria dizer que isso aqui era A mais B mais C, tá? Mas se eu fizer isso, eu vou estar exagerando, tá? Número de elementos de A mais B mais C, né? Ó, vou colocar A, coloquei A. Agora vou colocar B em azul, coloquei B em azul. Vou colocar C em vermelho, coloquei C em vermelho. Pronto, já esqueci de botar uma partezinha do A, que é essa parte aqui. Pronto, o A estava em preto, tá? Então, notem que alguns conjuntos aparecem 2 vezes e alguns outros conjuntos, um conjunto aparece 3 vezes, que é a intersecção. Daí outros aparecem uma vez só, tá? Então, o que é que eu precisaria fazer? Precisaria fazer o seguinte, eu preciso tirar a intersecção B. Vou tirar a intersecção B. A intersecção B é o quê? É esse cara e esse cidadão aqui, tá? Eu vou tirar também a intersecção C. A intersecção C é o quê? É isso. Isso, tá? Então, deixa eu anotar aqui para não me perder. Tiro a intersecção C. E tiro B intersecção C. Ainda falta tirar. Então, eu venho e tiro B intersecção... Eita, eu tirei B intersecção C, né? Agora eu tenho que tirar A intersecção... Não, tirei A intersecção C. Tira A intersecção B. Agora eu tiro B intersecção C, que é esse carinha daqui. Só que aí vejam que eu tirei demais, né? Tirei demais. Ficou faltando acrescentar a intersecção. Então, eu preciso acrescentar a intersecção dos três, tá? Por isso que se chama princípio da inclusão-exclusão, tá? Eu incluo os conjuntos A, B e C, né? Conto todos os elementos de A, mais os elementos de B, mais os elementos de C. Então, eu contei demais, eu incluí demais. Aí eu excluo as intersecções 2 a 2. Quando eu excluo as intersecções 2 a 2, eu excluí demais. Ficou faltando a intersecção dos três conjuntos. Aí eu incluo de novo a intersecção dos três conjuntos, tá? Então eu vou excluindo, pelo menos, e incluindo, tá? E esse é enunciado da princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos. A união de A com B com C é o número de elementos de A da união é o número de elementos de A mais B mais C, menos a intersecção 2 a 2, mais a intersecção 3 a 3, tá? Note que aqui aparecem exatamente 3 escolhe 1 termos. Aqui aparecem 3 escolhe 2 termos. Tá? Aqui aparecem 3 escolhe 1, 3 termos. Tudo bem? Vamos para a prova desse fato. Tá? A prova desse fato é bastante tranquila se você usar o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, escrever a união B, união C dessa forma. Isso aqui eu vou pensar como um conjunto só, tá? Então isso passa a ser o quê? Número de elementos de A união B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A união B, intersectado com C, pelo princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Por sua vez, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da intersecção A, intersecção B, pelo princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Preciso acrescentar o número de elementos de C e subtrair esse termo daqui, tá? Só que esse termo eu vou escrever assim, vou escrever como A intersecção C, união B intersecção C. Tá?
Porque se o elemento está em C e está na união, então ou ele está em A e em C, ou ele está em B e em C. Tá? Então, para finalizar, eu reescrevo isso daqui assim, ó. A mais B, vou escrever o C agora, mais C, menos A intersecção B, e uso o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos novamente aqui. Menos A intersecção C, mais B intersecção C, joia? Menos a intersecção desses dois conjuntos. Só que a intersecção desses dois conjuntos é a mesma coisa que a intersecção dos três, né? A intersecção C, intersecção B, intersecção C é a intersecção B, intersecção C, tá? E acabou, né? Porque esse aqui é o número de elementos de A mais B mais C menos a intersecção 2A2 menos com menos aqui mais a intersecção 3A3. Ok? Provado. Ok, agora vamos para o caso geral, no princípio da inclusão e exclusão, que tem essa cara feia, mas não é um bicho de sete cabeças, tá? O primeiro, eu tenho N conjuntos, A1, A2, AN, conjuntos finitos, e eu quero contar quantos elementos eu tenho na união, tá? O que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu somo os conjuntos individualmente, tá? Eu somo o número de elementos de A1 mais A2 mais A3 até AN. Aí eu somei demais. Aí eu preciso subtrair as intersecções de 2A2, ou seja, A1 intersecção A2, subtrair A1 intersecção A3 e blá 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 blá, todas as intersecções 2A2 até AN-1 intersecção AN. Quantas intersecções 2A2 eu tenho? Eu tenho N escolhe 2 intersecções 2A2, porque eu tenho que pegar dois índices, tá? Entre N, tá? E fazer a intersecção, tá? Aí eu retirei demais, eu preciso incluir agora as intersecções 3A3, que eu estou denotando por esse símbolo estranho, somatório, né? E 1 menor que 2, menor que 3, e 1 e 2 e 3, variando de N até 1, tá? De A e 1, intersecção A e 2, intersecção A e 3, tá? O que é que significa isso? Significa todas as somas possíveis dessas intersecções, AI1, AI2, AI3, né? Ou seja, o número de elementos dessas intersecções, onde eu vario sobre todas as combinações de três elementos dos N, tá? Ou seja, eu tenho N, escolhe três somas aqui, tá? E aí eu vou colocando menos, mais, agora eu faço as somas de 4, as combinações de 4 subconjuntos e assim sucessivamente, tá? Até o final, que eu vou ter N menos 1 elevado a N mais 1. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se N for par, eu entro com sinal negativo. Se N for ímpar, eu entro com sinal positivo, né? E no final vai ter a única combinação possível de N elementos, que é essa daqui, tá? E esse é o princípio de inclusão e exclusão, ou seja, o número de elementos da união é exatamente essa expressão toda, tá ok? Muito bem. Isso aparece em problemas olímpicos, enfim, é bastante comum aparecer, como já falei, em primeiras fases, às vezes até em problemas mais sofisticados, e muitas vezes aparece com três conjuntos, podendo aparecer também nessa versão geral, claro, ok?